Olá, turma. Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de comandos elétricos, certo? Começando agora a segunda aula, ok? De antemão, quero me desculpar se ficar algum ruído de fundo aqui no vídeo, porque tem uma vizinha ouvindo música, então talvez eu não possa interferir nisso, né? Então vai ficar talvez um ruído de fundo em algum momento. Mas vamos tentar relevar isso aí e tentar focar no conteúdo, certo? Vamos dar continuidade aqui de onde a gente parou, né, na aula passada. Recapitulando aqui, nós havíamos falado sobre os dispositivos básicos de proteção, né, que no caso foram eles o fusível, né, de AZ e o fusível NH, que nós tínhamos falado na aula passada, né. O fusível de AZ ele é para aplicações mais simples, né, para um motor menor, né, com menor potência e menor corrente. E o nosso fusível NH é para aplicações com maior carga, certo? E nós também falamos sobre os disjuntores, né, que a principal vantagem dos disjuntores em relação aos fusíveis é que ele tem essa maior versatilidade, né? Você não precisa descartar o disjuntor toda vez que ele for atuado, né? Ao contrário do fusível, que sempre que atua, ele perde, né, aquele condutorzinho dentro dele, se queima, se rompe, e você precisa realmente trocar o fusível. No caso do disjuntor, não, você só precisa rearmá-lo e ele vai voltar a funcionar durante a vida útil dele, né? Em algum momento ele também vai ficar velho e você também vai precisar trocá-lo, ok? Então agora, dando continuidade, né, onde ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora sobre a parte do circuito de potência, né, circuito de comando. Vamos se aprofundar um pouco mais no assunto de comandos elétricos. A gente também ainda vai falar sobre questões de proteção, só que a aula de hoje ele vai ser mais focada nessa parte aqui desse circuito de potência e comando, ok? Então vamos lá, o primeiro dispositivo que eu quero trazer para vocês é o relé térmico, ok? Esse dispositivo ele é muito importante é, na, na, nos circuitos de potência, né, de proteção de máquinas elétricas, ok? Então esse dispositivo aqui, basicamente ele tem essa simbologia, certo? Isso aqui a gente pode ver as formas de ligação que existem dentro dele, nas ligações internas, ok? Primeiro, através desse botãozinho aqui, você consegue com uma chavezinha regular qual é a corrente elétrica que você quer parametrizar para ele desarmar, né? Então ele tem aqui, ele vai de 1,5 até 4 amperes. Então você pode fazer essa regulagem, né? De acordo com a aplicação que você tem ali, de acordo com a corrente nominal do seu motor, ok? Então, qual é o funcionamento básico desse dispositivo aqui? Ok? Ele vai ter aqui contatos principais, né? Em alguns relés, esses contatos vão ser chamados aqui de contato 1, 2, né? Que é o primeiro contato, né? Contato 3, 4 e contato 5, 6. Ou vai ser o contato L1, T1, o contato L2, T2 e o contato L3, T3. Justamente aqui nesses contatos é que é feita a ligação do circuito de potência, ok? É aqui que vai estar passando a corrente elétrica que estará alimentando o nosso motor, a nossa carga, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui para que esse relé ele desarme, né? Como o próprio nome ele já sugere, né? Ele é conhecido como relé térmico ou relé de sobrecarga. Ele vai desarmar quando houver uma corrente elevada, ok? Quando houver um sobreaquecimento dos condutores que fazem a ligação no nosso motor, certo? E a forma que ele vai ser desarmado é muito semelhante ao que eu já havia mencionado na aula passada sobre a atuação térmica dos disjuntores, né? Então ele vai ter aqui dois contatos, né, metálicos, então vai haver aí um contato bimetálico, né? Dois metais com um coeficiente de temperatura diferente, ok? Então quando essa corrente elétrica em excesso passar por esse contato bimetálico, esses dois metais diferentes eles vão reagir de forma diferente e eles vão se envergar e se desprender. Então vai haver um desprendimento desses dois metais, então vai abrir o circuito nessa fase, ok? Então assim vai interromper o circuito e vai atuar também
os nossos contatos auxiliares, certo? Esse relé, além desse contato aqui, L1T1, L2T2, L3T3, como a gente pode ver aqui, né? Nesses pinos e aqui na saída, T1, T2, T3, a gente também vai ter os contatos auxiliares aqui, certo? Representados aqui por esses bornes aqui, esses parafusos, ok? Então, o contato 9596, que a gente está vendo aqui, 9596, ele é um contato normalmente fechado, né? Como você pode ver até escrito aqui, NC, que do inglês é normally closed, significa que ele está normalmente fechado. Então, a condição natural desse contato aqui é fechado. Se por um acaso ele for atuado, se o relé ele disparar, esse contato ele vai abrir e vai interromper a passagem de algum circuito, de alguma corrente que esteja alimentando algum circuito aqui. Analogamente, a gente vai ter aqui o nosso contato 9798, certo? Então, pessoal, esse contato aqui, 9798, que está aqui nesses bornes, ele é normalmente aberto, né? Vê aqui NO, Normally Open. Significa que, em condições normais, ele está aqui aberto, interrompendo o circuito. Mas quando o nosso relé térmico ele é acionado, então esse contato também vai mudar de estado e vai fechar, certo? Qual a importância disso aqui, de existirem esses contatos auxiliares? Porque mesmo que você interrompa o circuito aqui com esse acionamento térmico, né, com a interrupção desse contato bimetálico, né, devido ao aquecimento proporcionado pela corrente, você também pode interromper o circuito de comando, que a gente vai ver melhor, né, o funcionamento, mas que você também pode interromper o circuito de comando e assim melhorando esse travamento do motor, para que você garanta que ele vai estar travado ali. Até lá no quadro de comando você não vai ter, você vai conseguir ver lá de onde você está que houve alguma anormalidade ali no circuito, e ele pode, por exemplo, aqui fechar o contato e sinalizar aqui uma luzinha ou um sinal sonoro para que você lá no quadro lá no seu quadro de comando você veja ou ouça, né, que está tendo algum problema lá no motor, certo? Então, pessoal, nós temos aqui também esses dois botõezinhos no nosso relé térmico, que esse botãozinho vermelho aqui, Stop, ele é o botão de teste. Então, se você quiser verificar se o seu relé térmico está funcionando, você aperta esse botão, ok? E assim ele vai interromper o circuito e vai desarmar e vai mudar o estado aqui dos contatos auxiliares, certo? E se você quiser resetar o circuito, né? Então, se você quiser voltar à condição de ação do circuito, se você quiser reacionar, né, o seu relé, né, deixar ele na condição de operação de novo, então você aperta esse botão de reset e daí ele volta ao normal, fica armado de novo, certo? Beleza? Então, esse dispositivo aqui ele é muito importante, muito utilizado para a proteção das máquinas elétricas nos circuitos de comando, certo? O próximo dispositivo, né, que é bastante utilizado, esse aqui é a chave contatora, ok? Esse aqui é muito utilizado na parte de comandos elétricos, talvez seja, provavelmente é um dos principais dispositivos, né? Por quê? Porque ele faz o seccionamento e a proteção e a manobra dos circuitos de comando, certo? E também no circuito de potência, certo? Então, ele é esse rapaz aqui, né? Você pode ver que ele também tem vários bornes aqui para você fazer conexões, certo? E ele tem dentro dele acoplado uma bobina que você deve alimentar, certo? Com a sua fase, né? Se for bifásico, você coloca duas fases, ou se for monofásico, você coloca uma fase e um neutro. E daí, quando houver essa alimentação da bobina, ele vai acionar todas as chaves, certo? Então, as chaves que forem abertas ele vai fechar, as chaves que estiverem fechadas ele vai abrir, ok? Então, ele vai ter aqui dois tipos de chave, então, né? Como a gente já tinha falado no caso do relé térmico, que algumas chaves são normalmente abertas e outras normalmente fechadas, no caso do nosso contator também. Existem chaves normalmente abertas, que estão aqui, a ligação é aberta, né? Então, está interrompido o circuito aqui, nessa parte da ligação. Naturalmente, né? Se o contator ele estiver desacionado, isso aqui vai estar aberto.
E também tem as chaves normalmente fechadas, que em condições normais o circuito aqui está fechado, a chave está abatida. Mas se por um acaso for acionada a bobina do contator, ele vai abrir esse circuito, certo? Então, basicamente a gente tem aqui o contator com contatos de potência, certo? No caso aqui dos contatos de potência, todos esses contatos aqui estão normalmente abertos, sempre, 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 ok? Então, quando existe uma alimentação aqui da bobina do meu contator, todas essas chaves elas são fechadas ao mesmo tempo, ok? Então, assim, fechando o circuito e fazendo a alimentação do meu motor, certo? Por quê? Porque essas chaves aqui são de potência, então elas são para alimentar diretamente a carga. Mas também existem os contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares aqui não são usados no circuito de potência, ok, pessoal? Esses contatos aqui são utilizados no circuito de comando. Então aqui é para que a gente faça os comandos e implemente as lógicas que a gente configurou para o funcionamento do nosso circuito, certo? Então aqui, quando nossa bobina for acionada, as chaves que forem normalmente abertas, né, por exemplo, essas 4 primeiras aqui, elas vão fechar. E as chaves que forem normalmente fechadas, no caso dessas duas últimas, elas vão abrir, certo? Quando a alimentação aqui da minha bobina for interrompida, então todas essas chaves voltam para essa condição normal aqui, e as que são abertas, elas voltam a ser abertas, e as que são fechadas, elas voltam a fechar, ok? Lembrando que existe essa numeraçãozinha aqui nos contatos, certo? Então, você tem aqui o primeiro número, né, que indica a ordem dos contatos, né? Então, esse contato aqui começa com o número 1, então é o primeiro contato. Esse aqui começa com o número 2, então é o segundo contato. E assim na sequência até o último contato aqui, que nesse caso é o contato 6, né? E o segundo número ele indica se é uma chave, se é um contato normalmente aberto ou normalmente fechado, né? Você pode ver aqui que esses primeiros 4 contatos, né, o 1, 2, 3 e o 4, eles terminam com o número 34. 34, 34, 34. Por quê? Isso indica que são contatos normalmente abertos, né? Então, terminou com o número 34, é normalmente aberto, né? Então, o contato 13, 14 significa que é o primeiro contato, começa com o número 1 e é normalmente aberto, porque ele termina com 3, 4, certo? Já quando ele termina com o número 1, 2, então é um contato normalmente fechado. Então a gente tem aqui o contato 5, 1, 5, 2. Quer dizer que é o quinto contato, né? Começa com o número 5 e ele é normalmente fechado porque ele termina com 1, 2. E o contato 6, 1, 6, 2 também. É o sexto contato, normalmente fechado porque termina com 1, 2, certo? E geralmente as chaves contatoras elas vêm com os dois tipos de contatos, né? Tanto com contato de potência para fazer aqui a alimentação da nossa máquina, né? do nosso motor, e também vem com os contatos auxiliares para fazer ali a manobra, implementar a nossa lógica ali dentro do circuito de comando, certo? E alguns contatores eles também têm um espacinho para que você inclua mais contatos auxiliares, certo? Então aqui ele só tem 2 contatos auxiliares, né? Que é esse 1314, 2122. Mas se você quiser colocar mais uns 4 contatos, né? De forma que ele fique do tamanho desse aqui, né? Com 6 contatos auxiliares, então algumas chaves contatoras elas têm esse slotzinho que você coloca e daí você aumenta a capacidade aí da sua chave contatora, certo, pessoal? Seguindo adiante aqui, mas professor, como é que funciona? Qual é o mecanismo que faz funcionar essas chaves contatoras? Então aqui a gente tem um esquema básico de como seria uma chave contatora por dentro, certo? Como eu falei para vocês, né, a gente vai ter uma bobina, né? Essa bobina ela é alimentada pelos terminais A1 e A2, e quando ela é alimentada, a, a situação de cada chave ela é invertida, né? Então há uma inversão do estado da chave, todas as chaves que forem ligadas nesse contator. Então a chave que for normalmente aberta fecha, a chave que for normalmente fechada abre. Então é basicamente isso aqui que acontece. Eu tenho aqui um contato aqui, eu tenho aqui um corpo metálico, né? Ferromagnético, ou seja, ele conduz bem os campos magnéticos.
E quando eu conectar, quando eu fizer a alimentação elétrica aqui desses terminais A1 e A2, vai passar uma corrente elétrica aqui por essa bobina e vai gerar um campo magnético aqui dentro desse corpo aqui, fazendo essa trajetória aqui, certo? O que vai acontecer? Aqui você pode ver que existem duas molas, porque elas mantêm fixa esse corpo móvel aqui, certo? Nessa posição. Mas quando eu tenho um campo magnético aqui forte, ocasionado pela corrente elétrica que está passando aqui nesses dois terminais, esse campo magnético vai ter uma força magnética de atração e vai atrair esse corpo móvel aqui, certo? Esse corpo móvel atraindo é puxado para cima, né? Na orientação aqui dessa figura, ele vai ser puxado para cima e ele vai mudar esses contatos aqui. Veja que esse contato 1, 3, 1, 4, né? Ele está aberto, né? Isso aqui está aberto. Não está tendo contato físico aqui. Mas quando esse corpo móvel ele é puxado para cima, então ele vai fechar esse contato aqui. Você consegue imaginar que esses dois contatos verdes eles sobem, fazendo a conexão aqui nesse contatinho amarelo. Então a corrente elétrica ela vai fazer sua trajetória e vai alimentar o circuito, né? Beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui no nosso contato 2, 3, 2, 4. O corpo, esse corpo móvel aqui, ele vai subir e vai fechar o contato aqui e vai fazer a passagem, a condução da corrente, alimentando o circuito. Já esse contato aqui, o terceiro, né, que é o contato 3132, como a própria numeração final já diz, né, termina com 1, 2, então ele é um contato normalmente fechado. Então, quando esse corpo magnético aqui, esse corpo verde subir, então esse contato aqui que está fechado, ele vai abrir, certo? Então vai interromper a passagem do circuito, ok? Então, quando eu interromper a alimentação dessa bobina, então a mola vai empurrar de volta esse corpo móvel aqui para baixo, e daí esses contatos eles vão voltar para a condição normal deles. O que era aberto volta a ser aberto, né? O que era fechado volta a ser fechado, ok? Então aqui é só o funcionamento físico aqui, né, desse dispositivo, e aqui nós temos o símbolo dele, o mesmo dispositivo, né, com dois contatos normalmente fechados, normalmente abertos, e um contato normalmente fechado, alimentado por essa bobina com terminais A1 a A2, ok? Então é bem simples o funcionamento, certo? Só mais um exemplo, né, para ficar bem claro. Você tem aqui duas condições, né? Primeiro a gente tem a bobina desenergizada, e daí você tem esse contato Na aberto e dois contatos NF fechados e um contato Na aberto no final. Quando essa bobina ela é energizada, eu coloco uma tensão elétrica aqui, e daí eu passo a alimentar e gerar o campo magnético e puxar o corpo móvel aqui, isso vai inverter, vai ser invertida as posições das minhas chaves. Então essa aqui que era normalmente aberta fechou, essa que era normalmente fechada, essas duas abriram, né? E essa que era normalmente aberta fechou também. Então, só para deixar bem claro assim, de forma visual, o funcionamento desse dispositivo tão importante, né? Então você consegue imaginar, pessoal, acredito que vocês já estão conseguindo imaginar as aplicações que eu posso ter com chaves contatoras, né? Então, alimentando uma bobina, eu consigo comandar aqui, abrir e fechar circuitos e definir o que é que vai estar ligado ou desligado na minha indústria, né? Se eu vou ligar aquele motor ou não, ou se eu vou inverter o giro desse motor, ou se eu vou acender ali um sinalizador, certo? Então, existem infinitas aplicações para esse dispositivo aqui tão simples e tão engenhoso, né? Então, daí você já consegue perceber a aplicabilidade e como é interessante, né, os comandos elétricos, certo? Outro dispositivo que a gente usa muito é o disjuntor motor, certo? O disjuntor motor é um dispositivo fantástico, né? Porque ele é um dispositivo único, ele é pequenininho, ele é bem menor assim do que uma chave contatora, por exemplo, mas ele reúne em si as atribuições tanto do disjuntor quanto do relé térmico, e ele também tem suas próprias chavezinhas contatoras, certo? Então, pessoal, ele é muito importante, muito utilizado na proteção de máquinas elétricas, certo? Tanto é que o disjuntor dele se chama, né, disjuntor motor, porque ele é muito bem empregado
para a proteção de motores. Então aqui você também consegue fazer a regulagem da corrente, né, de interrupção dele, certo? Então, só fazendo essa observação para vocês, né? Existe também esse dispositivo que é bastante empregado para proteção e ele compõe aí várias funcionalidades, né? Então você tem muitas funcionalidades de disjuntor e de relé térmico em um único dispositivo. E esse aqui é o símbolo dele, ok, pessoal? Dando continuidade aqui, falando sobre relés, a gente vai falar agora sobre o relé temporizador. Como é que funciona esse aparelho, certo, pessoal? Ele vai ter os seus terminais aqui de alimentação e você pode parametrizar aqui através desse discozinho que você gira aqui com a chave, qual o tempo de atuação desse relé. Então ele pode atuar aqui 3, 6, 12, 24, até em 30 segundos, você tem como definir qual o tempo de atuação dele, certo? Então, de acordo com o tempo de atuação que você definir, ele vai esperar, ele vai fazer a contagem desse tempo para poder desarmar ou armar as chaves, né? Se for uma chave aberta, ele vai fechar. Se for uma chave fechada, normalmente fechada, ele vai abrir, passado esse tempo de atuação, ok? Então, primeiro ele vai ser alimentado aqui na sua bobina, vai contar o tempo que você parametrizou e daí ele vai atuar, ok? Vamos ver aqui uma aplicaçãozinha simples. Nós vemos uma aplicação, né, muito simples de como funciona um relé temporizador com retardo na ligação, ok? Então aqui nós temos esse circuito, um relé temporizador, certo? Ligado a uma chave normalmente aberta, e nós temos aqui essa chavezinha de comutação, certo? E alimentando aqui uma lâmpada, ok? Como é que seria o funcionamento desse relé temporizador, certo? E aqui nós temos a alimentação, que pode ser uma bateria ou até a própria rede elétrica, certo? Então vamos lá. Analisando aqui esse diagrama de estados, a gente pode verificar como seria o funcionamento básico desse circuito, ok? E do relé temporizador nesse caso, ok? O nome é relé com retardo na ligação. Isso significa que quando o relé ele é alimentado na bobina, ele demora um certo tempo para ser acionado e para acionar as chaves que estiverem, os contatores que estiverem ligados a ele. Por isso, se chama com retardo na ligação. Então, vamos imaginar o que vai acontecer aqui. Eu fecho essa chave e daí eu tenho a alimentação da minha bobina, okay? Da minha bobina temporizadora. O que é que vai acontecer aqui no diagrama? Aqui estava tudo fechado, né? Estava tudo zero, né? E aqui também, na lâmpada apagada. Quando eu aciono a minha chave, ou seja, eu passo a chave do estado de aberto para fechado, né? Aqui aberto para fechado, eu subo aqui a linha. Então, a partir desse momento, o meu relé ele está sendo alimentado e ele vai contar um tempo T, aquele tempo que eu vou parametrizar nele, que pode ser de 10 segundos, 30 segundos, certo? Por exemplo. Então, passado esse tempo, né, ele está começando a ser contado, mas a minha lâmpada ainda está apagada, né? Está aqui, o estado apagado, o aceso é quando sobe a linha, ok? Então, ela continua apagada durante esse tempo T. Quando for transcorrido esse tempo T, é que o meu contato aqui ele vai fechar e a minha lâmpada vai acender, então a linha vai subir, ok? E vai permanecer aceso até eu abrir de novo a minha chave. Então, quando a linha descer, né, eu abrir a chave, essa linha vai descer para aberto, a minha bobina ela vai ser interrompida, a alimentação dela, e daí a minha chave contatora ela vai abrir de novo e a minha lâmpada vai apagar outra vez. Então, pessoal, basicamente, esse é o funcionamento, né, de um relé temporizador com retardo na ligação. Então, alimenta a bobina, ele demora um tempinho aqui para poder realmente acionar as chaves contatoras. Quando eu corto a alimentação da bobina, então automaticamente ele também desaciona as chaves contatoras, ok? E se fosse um relé com retardo no desligamento, né? Então ele funciona de forma contrária, né? Ele tem esse símbolo aqui, um pouco diferente, aqui esse quadradinho dele é mais escuro, certo? Então quando eu fecho aqui a minha chave e faço a alimentação da minha bobina, né? Então aqui eu fechei a chave fechada, automaticamente ele já aciona a chave contatora e acende a minha lâmpada automaticamente. Fechei a chave, ele acendeu a lâmpada. Só que
quando eu abrir a chave, ele vai demorar, ele não vai fechar, ele não vai interromper o circuito e apagar a lâmpada automaticamente, como da outra vez. O atraso dele é no desligamento, ok? Então, desliguei a chave, cortei a alimentação da bobina, ele vai demorar aqueles segundinhos que você parametrizou. Quando passar esse tempo, aí sim ele vai abrir o circuito e interromper aqui a alimentação da minha lâmpada, né? Vai desacionar as chaves contatoras. Nesse caso aqui, uma chave contatora normalmente é aberta, ele vai desacionar e vai abrir de novo o meu circuito. Então, em resumo, o temporizador com retardo no desligamento, ele demora para desligar, certo? O outro ele demorava um tempinho para ligar e esse aqui demora um tempinho para desligar. Outro tipo de relé é o relé contador, certo, pessoal? O relé contador, ele tem essa cara aqui, né? Mas existem vários outros no mercado. Então, basicamente, ele tem aqui, você tem como definir a contagem, né, que ele vai fazer, até quanto ele vai contar, se vai contar até 2, até 10, você quem vai definir, ok? Ele tem esse LEDzinho que indica o funcionamento e também tem o botão de reset. Então aqui nesse botão você vai reiniciar a contagem dele, ok, pessoal? Então, como seria basicamente o funcionamento desse relé contador? Temos aqui outro circuito e outro diagrama de estados, só para a gente exemplificar o funcionamento dele. Veja que ele tem aqui esse símbolozinho de diagrama, e aqui ele está ligado a duas chaves, né? Uma chave de pulso e uma chave de reset, ok? E aqui na outra ponta a gente tem um contato, né, ligado a uma lâmpada, né? A lâmpada vai ser só para a gente mostrar se o circuito está ligado, está alimentando ou não a carga, né? Esse contato aqui está normalmente aberto, ok? Então o que é que vai acontecer? Esse terminalzinho aqui que recebe o pulso, ele vai justamente mandar o sinal e o contador ele vai contar quantos pulsos foram dados, né? E se você parametrizou para que fossem dados, sei lá, 10 pulsos, então no 10º pulso é que ele vai acionar a chave contatora, ok? E se você quiser resetar o circuito, então você manda um sinal aqui para o terminal de reset. Então vamos lá ver o exemplo. Você tem aqui o botão S e o botão S2, né? S1 e S2 você tem aqui a lâmpada, certo? Lembrando que estado aceso, o estado apagado é aqui a linha baixa e acesa é quando a linha sobe, ok? Beleza? Então vamos lá. Digamos que eu fechei aqui a minha chave, fiquei dando pulsos aqui na chave S1. Então eu fechei uma vez, abri, fechei outra vez, abri, fechei outra vez, abri. Então eu fiz isso aqui 5 vezes, né? Eu fechei e abri essa chave 5 vezes, certo? Então, o meu relé contador, eu parametrizei aqui para que ele fizesse uma contagem até 5. Então, quando essa chave S1 for fechada 5 vezes, a minha lâmpada vai acender. Então é isso que está acontecendo aqui. Fechei a chave 1, 2, 3, 4, 5. Né? Nas primeiras 4 vezes, o meu relé não fez nada. Né? O relé contador ele não mandou nenhum comando para o meu contato aqui. Mas na 5ª vez, ele fechou o circuito aqui e a minha lâmpada foi acesa, certo? Então ela é acesa e permanece acesa. Então, como é que eu interrompo aqui esse circuito e apago essa lâmpada? Mandando um contato aqui para o meu terminal de reset. Então, mandei um contato aqui para o reset, fechei aqui a chave e abri, só precisou desse pulso, né? E a minha lâmpada ela foi apagada de novo. Eu desarmei aqui o contato e a lâmpada foi apagada, certo? Pessoal, uma aplicação aqui desse tipo de dispositivo. Por exemplo, nos religadores dos alimentadores aí da Cosern, né? É um exemplo. Quando você tem uma falha aí por algum motivo, né? Acontecem muitas falhas todos os dias, né? Nessas redes da Cosern, nesses alimentadores. Então, mas às vezes são falhas que elas se resolvem ali rapidamente. Às vezes foi um galho de uma árvore que bateu ali no fio, mas rapidamente aquele galho saiu de cima do fio, né? Então, não faz muito sentido você interromper a alimentação elétrica de um bairro inteiro, né, ou de uma rua inteira, só só por um motivo assim tão simples, né? Porque um galho bateu ali e rapidamente já tirou o galho e a falha ela foi momentânea.
Então, para isso é implementado esse relé contador, porque ele vai contar quanto tempo ali, quantas falhas vai acontecer, né? Ele pode contar quantos segundos, ou você pode também incluir um relé temporizador ali. Se aquela falha demorar ali tantos segundos, então você realmente interrompe o circuito. Ou então você pode contar ali 3 falhas, né? Aconteceu uma falha, aconteceu 2 falhas, aconteceu 3 falhas na terceira falha, então você realmente interrompe aqui o contato e daí você realmente interrompe ali a alimentação daquela rede, né? Porque provavelmente é uma falha permanente, certo? Então são apenas algumas aplicações desses dispositivos, mas nós vamos ver no decorrer das aulas, né? Mais aplicações aqui voltados mesmo para a área de comandos elétricos e proteção de máquinas. Ok, pessoal? Então, recapitulando, foi o que a gente viu hoje, a gente viu o relé térmico, certo? É um dispositivo que tem um funcionamento parecido com o disjuntor na atuação térmica, certo? Então, passando uma corrente elevada, o contato bimetálico vai interromper e daí você vai interromper a alimentação da sua máquina e também vai acionar contatos auxiliares ali no circuito de comando, certo? Você tem os contatores, que eles são acionados por bobina, certo? Então, se você alimentou ali a bobina, você vai interromper, no caso ali, as chaves que forem normalmente fechadas vão abrir, as que forem normalmente abertas vão fechar, e você vai também interromper ali ou fechar a alimentação da sua máquina elétrica, certo? Temos o disjuntor motor, que ele reúne funcionalidades aí tanto do relé térmico, né, quanto também dos disjuntores, né? Então é um dispositivo largamente utilizado, né, devido à sua versatilidade. E nós temos os relés, né? O relé temporizador, que ele faz uma contagem de tempo, tanto no desligamento, né, como ele também tem um relé que ele tem um relé com a ação no desligamento e no ligamento, né, na energização e na desenergização. E temos por último o nosso relé contador, né, que ele conta pulsos, né? Ele recebe lá tantos pulsos que você parametrizou, 10 pulsos, 5 pulsos, e quando é atingido esse valor, né, esse valor de pulsos que você parametrizou, quando é atingida essa contagem, então ele aciona todas as chaves contadoras que estiverem ligadas a ele, ok? Lembrando que para você resetar, né, para você rearmar o seu contador, então você tem que apertar o botão reset. Beleza, pessoal? Então, basicamente foi essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? E hoje à noite, às 7h30, nós vamos ter o nosso segundo encontro, né, pelo Zoom. Então venham todos, tragam suas dúvidas e bons estudos.